Olá, muito boa noite, bem-vindo a esta temporada 2022 do Frente a Frente, que promete trazer para você aqui as novidades da política brasileira, a análise dos temas que este ano promete pegar fogo com as eleições de outubro. E este ano nós vamos abrir o nosso programa com a entrevista com o senador Marcelo Castro, ele que é do MDB do Piauí, já foi ministro da Saúde e hoje preside a Comissão de Educação da Câmara do Senado Federal, que é a Comissão de Educação e Cultura e Esporte do Senado Federal. Senador, um prazer receber o senhor aqui. Muito bem-vindo ao Frente a Frente 2022. O prazer é meu, Denise, estar com você aqui, com Zé Maria e aos telespectadores aí do Rede Vida. Zé Maria, mais um ano que promete ser aí tumultuado e de tédio não morreremos, né? De jeito nenhum. Olha, a política tem uma fase muito importante agora, esse é um ano eleitoral, né? Todos serão chamados para definir aí a sua posição. Aqui em Brasília, na semana que vem, começa os trabalhos do Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal já definiu também que só volta em fevereiro, isso em virtude do aumento do número de casos de Covid. A conversa hoje aqui será muito boa. O senador Marcelo Castro é experiente na política, é muito influente aqui em Brasília, além de ser presidente da Comissão de Educação e Esporte, né? Educação, Esporte e Cultura. E Cultura. Ele tem uma articulação muito boa e nós vamos aprender muito hoje nessa conversa por aqui. Senador, o Congresso Nacional está de volta, mas é um momento difícil, né, para votações e para o funcionamento do Congresso Nacional. Ano eleitoral é sempre assim, muita dificuldade de aprovar reformas, leis, né? Sem dúvida, porque no ano eleitoral os anos se acirram, né? Então aqueles que tinham uma posição, digamos assim, de certa neutralidade, termina tendo que assumir posições, ou a favor ou contra o governo. Isso termina repercutindo nas votações. Além disso, né, os deputados todos estarão, né, ou grande maioria, disputando a reeleição. Então, eles têm que ir para as suas bases para fazer campanha, e a campanha praticamente já começou. Todo mundo está visitando, né, as suas cidades onde são votados. E os senadores, 1/3 dos senadores vão renovar os seus mandatos. E aqueles como eu, né, que está no meio do mandato, normalmente são dirigentes partidários, como eu sou lá no Piauí, tem interesse direto no sucesso do Estado. Então você vai estar se dedicando a organizar chapas, a organizar as convenções, quer dizer, participando do processo eleitoral. Então você vai ter que se dividir entre a atividade do Congresso e... Lá no Piauí, como é que é a disputa? Lá no Piauí, tudo indica que será uma disputa plebiscitária. O governador atual, que é do PT, tem um candidato, que é o secretário de Fazenda, né, um jovem muito inteligente, muito preparado, que inclusive é o presidente do Concefaz, né, do Conselho do Secretário de Fazenda, e o candidato adversário, que provavelmente que é um candidato do Ciro Nogueira, que é o grande líder de oposição do Estado hoje, que será um ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, foi um prefeito bem avaliado, foi candidato a governador em 2010, ou sua ex-esposa, a Iracema. Então está a dúvida ainda de qual será o candidato. Mais ou menos existe um acordo que se um for o candidato, o outro será o vice. Parece ultimamente que está tendendo mais para o Silvio Mendes ser o candidato do Ciro Nogueira do Piauí. Então vai ser uma disputa. Eu antevejo que não haverá uma terceira via, pelo menos assim, com reais chances, né, de concorrer ao segundo turno, e será uma eleição plebiscitária definida já no primeiro turno, muito provavelmente. E o senhor vai apoiar quem? Eu vou apoiar o candidato do PT, o Rafael Fonteles. Nós temos uma parceria lá no Piauí desde 2002, o MDB com o PT. Nós só divergimos em 2014, quando eu fui pré-candidato ao governo do Estado contra o Wellington Dias, candidato a governador,
mas depois teve uma reviravolta e o vice-governador, que também era do MDB, resolveu, quando assumiu o governo, resolveu candidatar-se. Nacionalmente, senador, qual é a posição do MDB? Você acha que o MDB vai fazer uma boa bancada? Acho que sim. A gente vem se reunindo... é histórico do MDB, né? Pois é. Já desde o fundamento. O MDB sempre trabalhou nessa faixa aí de mais de 60 deputados, né? Mas em 2018 foi o pior ano para o MDB. De uma maneira, quer dizer, difícil de se compreender, porque nós tínhamos o presidente da República. Então, e que foi bem. Quando o MDB teve o presidente da República, foi quando o MDB teve o pior desempenho, quer dizer, não foi uma boa experiência para o partido. Agora... Mas a gente vem, Denise, se você me permite, claro, a gente vem discutindo e fazendo reuniões, né? Os líderes do MDB, eu sou tesoureiro nacional do partido, e a gente vem avaliando e estamos muito otimistas de que o MDB é um dos partidos que mais vai crescer nessa eleição. A gente calcula que nós poderemos novamente voltar a essa faixa aí de 60, 70 deputados federais. Agora, deixa eu ver se eu entendi. O senhor vai apoiar no seu estado um candidato do PT ao governo do Piauí. E o MDB deve ter candidato a presidente da República, tem lá a senadora Simone Tebet, que inclusive tem o presidente do partido, Baleia Rossi, como coordenador da pré-campanha. Como é que vai ficar isso do ponto de vista político? Como é que vai ser? O senhor vai apoiar um petista, mas o seu partido tem uma candidata que ela já está conversando com o Sérgio Moro, com o João Dória, está mais ali para aquela linha de uma terceira via, né? Não é nem Bolsonaro, nem Lula. E como é que fica isso? Como é que o senhor vai trabalhar essa campanha no estado, uma vez que não tem candidato a governador lá para fazer uma dobradinha com Simone Tebet, porque certamente o candidato do PT vai fazer dobradinha com o ex-presidente Lula? Sem dúvida. Lá no Piauí, Denise, tudo indica que muito provavelmente o MDB dará o vice da chapa do PT. Então será uma aliança PT-MDB. E nós lá no Piauí somos tranquilos. Quer dizer, nós temos a candidata que é a Simone Tebet e nós estamos fechados lá no Piauí, praticamente em todo o Brasil, com a candidatura dela. Então nós estamos fazendo todo o esforço para que a Simone cresça nas pesquisas. Ela é uma pessoa excepcional, vocês conhecem a capacidade, né, o histórico dela, é uma pessoa de muita presença no Senado, sempre com boas posturas, defendendo boas causas. E ela é a grande novidade dessa eleição. É mulher e vem com uma proposta nova. Então nós estamos muito, digamos assim, confiantes de que ela crescerá nas pesquisas. Aí, sem nenhuma dúvida, nós do MDB vamos apoiar a nossa candidata Simone Tebet. Mas o fato de ter um vice no PT não atrapalha? O PT vai apoiar apoio? O candidato dele e outros membros de partidos coligados. Naturalmente, a tendência de cada partido apoiar o seu candidato a nível nacional, embora localmente você faça uma composição. E sobre essa novidade de federações? Isso vai mudar completamente o jeito de se fazer política, né, de eleger deputados. Bom, Zé Maria, a federação, eu fui um dos defensores, não vou dizer que eu fui um dos idealizadores, mas eu fui sempre um dos propagandistas, dos defensores da federação. Por quê? Porque eu sempre fui radicalmente contra coligações proporcionais. Porque a coligação proporcional é, na verdade, a negação da existência do partido. O partido, teoricamente, deveria ser programado. Elege parlamentares que vêm brigar aqui. Que ideológico, que tem um compromisso doutrinário, ideológico e tudo mais. Ora, se você coloca numa cesta só, numa coligação só, 5, 10 partidos, como é? Você está votando a favor do quê? Está votando contra o quê? Então, coligação é uma negação da existência dos partidos. Mas sempre lutei para a gente pôr fim a isso daí. Só que seria uma coisa muito drástica. Então, você põe fim numa prática que sempre existiu no Brasil, e agora em diante não tem mais coligação proporcional. Então, nós idealizamos, eu ajudei, as federações partidárias, que é um meio caminho entre
a não coligação e a coligação proporcional. E eu antevejo ainda que essa federação, digamos assim, seria um test drive para a criação de um futuro partido. Então, os partidos fazem a federação, se federam por 4 anos, a nível nacional. Isso vale para os 27 estados do país, vale para os 5.570 municípios. Então, em cada município só pode ter um candidato da federação. Então, se 2 ou 3 partidos se federam aqui a nível nacional, pronto, eles estão federados no Brasil inteiro, em todos os estados, em todos os municípios. E até para a próxima eleição, para a durante eleição os 4 de anos. 2024, A eleição eleição municipal. de prefeito municipal também. Agora já tem gente falando em mudar isso no meio do caminho, senador. Já ouvi muita gente dizendo assim, olha, a gente se federa agora, aí começa ali o Congresso em 2023, a gente muda tudo para poder liberar todo mundo de cumprir esta federação na eleição municipal. Mas já tem gente pensando assim, aí nos seus colegas aí de parlamento. Por isso é que eu acho que a federação, na prática, ela teoricamente é muito bem construída, mas na prática só dá certo se for um partido grande ou um partido médio com um partido pequeno, que o pequeno vai nas costas do grande, sobretudo para enfrentar a cláusula de desempenho né, que está crescendo né, de eleição a eleição. Porque se você bota 2 partidos médios ou 2 partidos grandes, o choque é muito grande. Então chega numa cidade, suponhamos, partido A se federou com o partido B, se federou com o partido C. Às vezes numa cidade tem um pretenso candidato a prefeito do partido A, outro pretenso candidato a prefeito do partido B, outro pretenso candidato a prefeito do partido C. Como é que faz? É o que está travando. Só pode ter um candidato, porque a federação funciona como se fosse um partido só. Exatamente. Então, o que está travando, né, a discussão ali entre PSB e PT. Pronto. Por exemplo, agora, o Beto Albuquerque, que é um expoente do PSB, histórico, né, foi candidato a governador e tudo, vice-governador da Marina, ele está radicalmente contra a federação. Eles, como é que nós vamos, né, administrar essa federação em 5.570 municípios do Brasil? É muito difícil mesmo. Porque só pode ter um candidato. Quer dizer, acho muito difícil. Se o PT, como estão falando, se federar com o PCdoB, com o PSB, com o Rede, com o Partido Verde, então você fica com 4 partidos federados. Significa que esses 4 partidos só poderão ter em todos os estados do Brasil um candidato a governador, e uma liderança, um candidato a senador. E nos 5.570 municípios do país, um candidato a prefeito. E uma liderança na Câmara e Senado muito complicado. Agora, senador, qual é a sua previsão, qual é a projeção para o ano que vem no Congresso Nacional? Tem gente falando aí em 7 partidos, né, com representação. Será que vai acontecer esse resumo? Eu não acho que a redução seja tão drástica, não. Será? Nós temos hoje 26 partidos, né, representados no Congresso Nacional. Vão diminuir muitos, que essa foi a intenção quando nós proibimos as coligações e nós estabelecemos a cláusula de desempenho, foi exatamente vendo essa possibilidade de diminuir os partidos representados no Congresso Nacional. Qual é a tese que eu sempre defendi, Denise? O partido político deveria ser criado livremente. Então, quer fundar um partido, faz um estatuto, vai no cartório, registra. Agora, para o partido ter existência parlamentar, é preciso que ele tenha um desempenho. Por exemplo, na Alemanha, são 5%. O partido que não tiver nacionalmente 5%, não é, dos votos nacionais, ele não participa do parlamento. Então, aqui nós começamos com 1,5%, já estamos em 2%, vamos aumentando gradativamente. Então, é um percentual muito, muito menor. Mas é muito importante que isso exista, porque a gente precisa diminuir a quantidade de partidos. Quando eu fui relator da reforma política em 2015, eu fiz um estudo sobre todos os parlamentos do mundo. O que é que eu encontrei? Na totalidade dos parlamentos do mundo inteiro, 2, 3, 4 partidos no máximo detêm 80%, 90% dos votos do parlamento. Então, 3 ou 4 partidos decidem a vida do país. Olha no Brasil como é. Nós temos uma hiperfragmentação partidária, que o partido mais forte do Brasil
não tem 10% do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. Aí fica difícil negociar, né, senhor? Fica difícil de administrar, fica muito fragmentado. Tu imagina, então, um presidente da República, um coordenador, um ministro da Casa Civil, um secretário de governo, que vai negociar com as lideranças, ter que falar com os líderes de 26 partidos. E o que é pior, como no Brasil o deputado federal se elege em campanha independente, eles também não seguem a orientação 100% do líder, não. Não, o ministro acertou, foi com o líder, não falou comigo, não. O meu voto, eu me elegi independentemente, porque aqui nós não temos as listas partidárias, está entendendo? Então, o parlamentar também se sente autônomo nisso daí. Então, o nosso sistema eleitoral é disfuncional e gera instabilidade e dificuldade, não vou usar o termo ingovernabilidade não, mas dificuldade de governar. Você pode fazer uma retrospectiva que todos os presidentes tiveram dificuldade nessa área. Pois é, a conversa aqui é de política, né? Estamos no Frente a Frente com o senador Marcelo Castro, ele é do MDB, do Piauí, ex-ministro, foi deputado, senador da República, né? E que tem uma vasta experiência em política. A conversa aqui vai ser muito boa. Nós vamos agora ao intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta.